A situação é ainda mais preocupante para a população indígena. Na Guatemala, a pobreza é de 86% entre os índios e de 54% para os não indígenas. E a realidade que as comunidades enfrentam nos outros países não é diferente. A diversidade na região é muito grande. E você tem alguns países onde a pobreza ela tem etnia. Isso não é o caso da Argentina, não é o caso do Chile, não é o caso do Uruguai, não é o caso do Brasil tanto, apesar de que existe também, mas é o caso, por exemplo, da Bolívia, onde você tem principalmente a população indígena, é a população pobre. No México também, você tem a população indígena, é a população pobre, que aí vai 70%, 80%, vai mais do que isso. Entre as questões cruciais que continuam a desafiar a política de desenvolvimento social, a da juventude chama a atenção. O expressivo contingente de jovens existentes no conjunto geral da população, somado ao aumento da violência e ao declínio das oportunidades no mercado de trabalho, está deixando a juventude latino-americana sem perspectivas para o futuro. Vítimas de uma situação social precária, sem condições mínimas para garantir a participação ativa na conquista da cidadania. A família diminui como referencial para os jovens. Você vê que a escola perdeu o respeito dos jovens, também isso nesses países do Mercosul, e que os amigos e a mídia passam a ser os grandes referenciais. Como é que você faz com que as escolas recuperem o seu prestígio e a sua autoridade que perderam? Isso é uma questão importante, não apenas quando você pensa na juventude, mas quando você pensa que é a escola que socializa os indivíduos. É a escola que faz com que eles encontrem lugar no mercado de trabalho. Se os jovens encontram a escola um lugar absolutamente desinteressante, então não tem porquê ele ficar na escola. E é um dos grandes problemas na América Latina também, que é a evasão escolar. O percentual dos jovens que nem trabalha e nem estuda, principalmente homens, é mais alto do que já existiu. Você tem um nível de desocupação entre a juventude que é extremamente elevado. Essa juventude tendo acesso aos produtos novos, com essas novas tecnologias, mas sem renda suficiente para a aquisição desses. Então criamos um grupo chamado de consumidores imperfeitos. Acaba sendo uma ponte para a criminalidade, ou seja, se eu não consigo acesso ao mercado de trabalho formal, eu tenho que encontrar uma outra maneira de conseguir dinheiro para comprar os objetos do meu desejo. A violência é, cada vez mais, um fenômeno social que atinge governos e populações. E a violência sofrida e praticada pelos jovens tem forte vínculo com a condição de vulnerabilidade social por eles vivenciada. Você escuta do jovem com 14, 15 anos que está aí metido no meio deste mundo, vai dizer qual é a sua perspectiva de vida, ele vai responder, e é triste ouvir, matar ou morrer. Essa realidade não se restringe à América Latina, mas aqui está fortemente acentuada. A causa número 1 da morte de jovens aqui no Brasil são armas de fogo. Morrem assassinados. E veja a diferença, de cada 10 brancos, 10 rapazes brancos, um é assassinado. De cada 10 negros em certas regiões do Brasil, 6 ou 7 são assassinados. O desemprego entre a população jovem faz quase duplicar a elevada taxa de desemprego médio da economia. As mulheres jovens sofrem ainda mais com o desemprego, que é superior em comparação com os homens. Desemprego, subemprego e pobreza se ligam estreitamente. Levam a carências de toda a ordem na vida cotidiana. Exemplo disso são os quadros alarmantes de desnutrição. De alguma maneira, principalmente mortalidade infantil abaixo de 5 anos, está relacionada à subnutrição. Mas você não pega, por exemplo, a subnutrição dos idosos, e que são um pedaço da população bastante vulnerável, que acabam, principalmente no final de vida, levando a necessidades calóricas inferiores, e isso faz com que eles se adaptem a dietas que são dietas bastante pobres.
72 milhões de pessoas, 14% dos 516 milhões de latino-americanos e caribenhos, sofrem as sequelas da fome, segundo o Programa Mundial de Alimentos. A desnutrição afeta 54 milhões de pessoas, tanto nas zonas rurais quanto urbanas. O Haiti, no Caribe, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, na América Central, e Argentina, Colômbia e Peru, na América do Sul, são os países onde a situação da fome é mais grave. É importante dizer que sobre a questão da fome, a perspectiva é que você tenha, pelo menos pelo próximo ano, um aumento desse número de pessoas passando fome. Por quê? Porque você tem uma previsão de continuidade, pelo menos até metade do ano que vem, da crise econômica. Talvez alguns países, como é o caso do Brasil, como é o caso do Chile, principalmente, saiam mais cedo. A previsão é que Chile e Brasil vão sair mais cedo da crise, mas os outros países não. Então, com isso, vem a dificuldade também dos setores públicos desses países manterem, né, apoio à população, o que significa que o número deve aumentar um pouco superior a 200 milhões. A cada ano, cerca de 600 mil crianças com menos de 5 anos morrem na América Latina por causas evitáveis. Além disso, existem mais 6 milhões de desnutridos na mesma faixa etária. Dos 237 milhões de menores de 16 anos, 60% são pobres. A pobreza aumenta o número de crianças vivendo nas ruas, que por sua vez faz crescer a violência contra menores, a prostituição e o trabalho infantil. Apesar da grande vulnerabilidade social na América Latina, algumas estatísticas apontam uma melhora no índice de pobreza de 1997 a 2007. Nos últimos anos, nós temos observado, principalmente no Brasil e na Argentina, a redução do número de pobres. Isso passa por dois fatores. O primeiro, o aumento no valor do salário mínimo, e o segundo, o aumento do número de programas assistenciais. Os mais pobres no Brasil têm recebido uma complementação de renda do governo federal. Isso acaba contribuindo para um crescimento da renda da população mais pobre. Chile, Brasil, Argentina, se eu não me engano, Uruguai, mas o México também, de alguma maneira, tem esquemas de proteção social que os outros países não têm. Isso acontece que em momentos de crise a população fica extremamente vulnerabilizada. Mesmo que você esteja criando um problema de dependência, mesmo que você ainda não tenha clareza sobre como é que você incentiva essas pessoas a saírem dessa situação, você garante comida. O grande problema hoje nesses programas sociais na América Latina é a dificuldade de sair dessa condição de pobreza. Ou seja, o governo ele tem que ajudar sim os mais pobres, mas precisa criar condições para que ele saia da condição de dependente dessas verbas sociais, desse dinheiro do setor público. Vencer a desigualdade social na América Latina e no mundo é um desafio.